Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperte os sinos para receber as notificações e fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos, o grande lema do momento se chama "A farsa acabou". Estava lendo ainda há pouco uma matéria que um grande amigo me mandou, que o comportamento do candidato do PDT à presidência da República, ou eterno candidato, se vocês quiserem, podendo também ser chamado de bobo da corte, metido a esperto, o cangaciro, né? Também conhecido como Ciro Gomes, tem perdido eleitores, onde os seus discursos, na mente de muitos progressistas, está muito bolsonarizado. Bom, chega a ser cômico, se não fosse trágico, onde está aparecendo aqueles lulistas avergonhados que não tinham qualquer pretensão de modificar as suas conjecturas, mas se escondiam sob subterfúgios iguais ao Ciro, justamente por vergonha de assumirem suas eventuais simpatias pelo ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que vergonhosamente concorre à presidência da República. E o suposto líder das pesquisas, segundo o IPEC, o Estadão, o Vox Populi e o Datafolha, utilizou no seu último comício, à medida em que o nosso presidente fala que o nosso partido é o Brasil, ele quis distorcer as falas, onde ele alega que a bandeira nacional é utilizada para fazer política. Em primeiro lugar, eu quero saber que moral que o ex-presidiário de São Bernardo do Campo tem para falar em defesa da pátria, se ele saqueou a pátria e destruiu a soberania nacional. Ou o pilantra não se lembra disso, ele se esqueceu. O discurso vitimista do candidato do Partido dos Trambiqueiros me chama muito a atenção, onde as palavras de efeitos só se submetem aos seus simpatizantes e militantes da esquerda progressista, alguns deles loteados em outros partidos paralelos que se diziam oposição ao PT, quando na verdade são meros puxadinhos e amantes das tetas do governo, que perderam todos os seus privilégios. E de todas as formas, é preciso que ele entenda o seguinte: acho que aquele período de 1964 a 1985, muito se defendia o patriotismo, onde se tinha a política bipartidária e seus aliados, na época exilados por práticas de subversão, sequer poderiam manifestar os fatos. E quero saber por que esses machos de hoje em dia, que se garantem nas barganhas do Supremo vergonhoso Tribunal Federal, não peitavam o Departamento de Polícia Operacional. Ou melhor ainda, por que também que eles simplesmente não se sobrepunham durante o período dos anos 40, que se restabeleceu a primeira república democrática no país, após o golpe de 1937 do Estado Novo. Partidos comunistas não tinham espaço no quadro político. Aí eu pergunto, eram generais que estavam à frente da administração pública e eles tinham eventuais receios de se submeterem aos generais, sabendo
as consequências que poderia ocorrer com eles. Realmente, a história não mente, e a história mostra quem é canalha. E mais que isso, as pesquisas mostram uma coisa: a realidade das ruas totalmente diferente. 7 de setembro, uma data que entra para a história, uma data que o povo brasileiro mostra sua força contra as velhas práticas do quadro político partidário, querendo lutar pela sua liberdade e pelo resgate dos seus devidos valores, Deus, pátria e família. E mais que isso, economia de mercado liberal, para que os rumos da nação tomem as proporções de crescimento e oportunidade para todos, sem que se submeta às grandes burocracias ou às barganhas comuns da velha política. Queremos um Brasil livre, um Brasil apartidário. A defesa da nossa pátria é o nosso dever, além dos velhos quadros políticos. Não temos inveja nenhuma do ex-presidiário de falar que o capitão do povo brasileiro nunca organizou um partido político. Na verdade, nunca organizou mesmo. Nós, conservadores liberais, não temos partido. Temos a defesa dos interesses da soberania popular e, acima de tudo, da descentralização entre os poderes, com respeito efetivo a todas as funções, para que haja eficiência no fim da burocracia e que os serviços públicos sejam referências e não motivos de atraso na vida da sociedade civil. É por isso que a máquina pública, uma vez enxugada, se tem mais recursos para investir no desenvolvimento. Obras que estavam paradas há muito tempo foram retomadas e entregues pela engenharia do Exército e pela competência do ex-ministro e futuro governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. As grandes realizações, elas são fundamentais para o escoamento da produção agrícola, que eleva a nossa produtividade, a eficiência na colheita e a distribuição das relações comerciais com todas as nações do mundo, onde nós matamos a fome de toda a sociedade civil organizada, utilizando do agronegócio a nossa fonte de receita, que geram grandes superávites nas contas comerciais, elevam a entrada de divisas externas e, como consequência, causam a real valorização da moeda nacional, porque a nossa política fiscal está sendo sustentável. Não existe mais essa história de sangrar recursos do Tesouro para enganar a realidade econômica e a conta chegar em dobro no bolso do povo brasileiro. Temos tetos de gastos, renegociações de inúmeros débitos que estão sendo pagos de forma devida, nas proporções a não furarem o teto de gastos e, como consequência, desequilibrar metas e os volumes da dívida pública. Com isso, o Brasil se torna mais atrativo, onde, consequentemente, se fará uma reforma tributária para dar condições de instalações, reindustrialização, geração de emprego e renda.
E mais do que isso, com menos impostos a serem pagos, melhores salários e produtos mais baratos em todas as classes sociais, abrindo-se as portas de uma nação para que o déficit empregatício seja exterminado e os grandes problemas sociais sejam sanados com amplos investimentos em habitação, reforma agrária e parceria com municípios, para que o desenvolvimento econômico regional seja devidamente fomentado e, com o Pacto Federativo, fazer o PIB crescer de forma a não favorecer somente os interesses políticos da oligarquia da nova república, como fizeram os grandes coronéis que deturparam a nação, aparelhando o Estado brasileiro, principalmente nos últimos governos socialistas, os quais disseram tanto brigar pela democracia, mas implantou o sistema de Estado inchado, economia meramente planificada e baixo crescimento. Esse modelo de governabilidade e gestão, o povo brasileiro não quer nunca mais. E é por isso o desespero da tentativa de constituir uniões extrapartidárias para derrubar um verdadeiro patriota que tem planos para o desenvolvimento desta nação. Uma boa tarde a todos, que esse Brasil siga em frente com Jair Bolsonaro, presidente da República.